Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da Semana do Investidor de Sucesso, um evento onde eu estou te mostrando como viver com menos preocupações, conquistando várias fontes de renda e investindo o seu dinheiro. E nessa aula agora, a gente vai ver o caminho para você evitar os erros que te afastam desse objetivo, o caminho para você, de fato, evitar os erros que eu te mostrei, inclusive, na aula 1. Tá? E para você que está achando que é uma coisa de outro mundo, eu trago aqui até o histórico da minha rentabilidade, tá? Do meu patrimônio, crescendo e crescendo, uma hora num rendimento aqui, numa taxa, você vê que essa reta aqui é menos inclinada do que essa. Aqui está no momento que você pode aproveitar oportunidades do mercado, você consegue ver inclinações muito maiores no crescimento do seu patrimônio. E como eu te mostrei hoje, o que eu tenho de rendimento dos investimentos supera o que eu tinha de renda ativa lá em 2020. Esse é o poder de você investir, continuar investindo, escolhendo bem os investimentos. Tá? Isso é o poder. Se eu quiser simplesmente viver com o padrão que eu tinha lá em 2020, eu consigo. Só que você vai subindo seu padrão de vida, isso é normal. O dinheiro é para isso, é para você realizar seus sonhos, morar no lugar que você quer morar, ter as coisas que você quer ter. Então, é sobre isso, é sobre crescer a sua capacidade de pagamento, melhorar a sua vida, que vai te dar o que? Muito mais tranquilidade. E eu trago até alguns prints aqui, tá? De algumas rentabilidades. Aqui você tem até um aplicativo aqui que você consegue ver como é que foi a rentabilidade mês a mês dos seus investimentos. Alguns prints aqui de rentabilidades recebidas, mais alguns só para mostrar que eu estou falando de uma coisa que de fato acontece, tá? Você receber aqui rendimentos na sua conta, né? Receber de várias fontes diferentes, em vários lugares diferentes. Essa é a ideia. Esse é o meu objetivo aqui para te mostrar que isso é possível. E primeiro, muito obrigado aí para todo mundo que participou da aula 1, deixou os comentários, assistiu a aula 1, isso ali foi bem legal. As dúvidas ali foram bem interessantes, tá? Sempre tem novas dúvidas, sempre tem novas sacadas. Pessoas falaram: nossa, isso aí abriu meus olhos, então vá lá na aula 1 para você ver isso, tá? Se você ainda não viu, a questão é a seguinte: isso aqui tem uma lógica. A gente está na semana do investidor de sucesso. Tem uma lógica por trás de tudo isso. Você tem que assistir a aula 1 para você conseguir entender e aproveitar de fato a aula 2. Não se preocupa, fica gravado até domingo. Tá? Então você consegue de fato voltar aqui e assistir essa aula. Se você não viu a aula 1, fecha esse vídeo e pega a aula 1. Tá? Esse é o meu conselho, porque lá a gente viu os 3 piores erros que te fazem perder muito dinheiro. Dentre eles, comprar o investimento com maior rentabilidade. Isso aqui é fatal na sua vida financeira. Investir em CDBs e produtos bancários afins. Tá? Também falamos por que isso é um problema. E não comparar antes de comprar. Também te mostramos na prática por que isso aqui é um problema. Tá? E nessa aula de hoje, a gente vai ver o quê? Qual o caminho para você evitar esses erros e lucrar muito mais, tá? Então, como é que você evita esses erros na hora de investir que te distanciam de forma meteórica, assim, dos seus objetivos? Existem 3 pilares, tá? 3 pilares, e são o quê? Pilares que te fazem, que deixa tudo simples. Com esses pilares fica simples, fica rápido e fácil investir bem. Não é só investir. Ah, eu coloquei meu dinheiro em alguma coisa lá, investir. Não. É investir bem, é escolher bons investimentos que têm boas perspectivas para a sua vida financeira, tá? Esse é o objetivo. E como é que isso foi gerado? Através da engenharia reversa. O que é isso? Engenharia, você constrói uma coisa. Engenharia reversa, você pega uma coisa que está construída e desfaz ela. O que eu fiz? Eu fui atrás de investimentos ruins para descobrir o que tinha por trás deles. Quando eu descobri o que tinha por trás dos investimentos ruins, eu descobri os erros que eram cometidos. E como é que você evita esses erros? São 3 pilares, como eu falei. O primeiro pilar é o pilar de você conhecer os investimentos. Mas, de Matos, como assim conhecer os investimentos? Eu estou dizendo que antes de tudo, tá? Antes de você sair investindo, você tem que entender as nuances, conhecer o funcionamento geral, inclusive, do mercado financeiro. Porque os investimentos que você faz, eles estão aonde? Estão no mercado financeiro.
E no mercado financeiro existem várias nuances, várias funcionalidades que você tem que saber. Existem peculiaridades também em cada investimento que você vê. Às vezes você está ali com os olhos fechados, olhando sempre para o mesmo, né? O olho fechado não, aquele negócio de cavalo, assim, que eu esqueci o nome, né? Tá sempre olhando para o mesmo investimento e ainda assim não conhece as particularidades dele. Ainda assim não conhece as particularidades dele. Então você tem que primeiro abrir os seus olhos e ver que existem várias opções. E depois você vai fazer o quê? Vai ver as particularidades de cada um deles. E aí você tem que conhecer por dentro como os investimentos funcionam. Isso aqui não tem como você escapar, tá? Isso aqui não tem como você escapar, mas não é uma coisa de outro mundo. Não é. É uma coisa que às vezes você fala, nossa, mas para mim é impossível. Não, calma. Existe metodologia, existe uma forma rápida e fácil de você aprender isso. Porque quando você investe sem conhecer, tá? Ignorando este primeiro pilar, confiando em alguma coisa, confiando na sorte, você é surpreendido depois. E você é surpreendido o quê? Positivamente? Normalmente não. Normalmente é negativamente que você é surpreendido. Você vê o quê? Seus planos ficando de lado. Putz, aquele dinheiro que era para ter crescido não cresceu. Nossa, era para ter crescido tantos por cento e cresceu metade disso. E essa é a consequência. Quando você simplesmente vai lá para a última coisa, que é comprar um investimento, e ignora o primeiro pilar, que é conhecer. Esse é o problema crítico que você pode entrar aqui. Quando você conhece bem, você não perde tempo. Se o seu problema é tempo para investir, tempo para analisar o mercado, saiba que quando você conhece o mercado financeiro, você não gasta tempo com isso. É assim, ó, você sabe exatamente onde olhar. Você sabe que você não precisa abrir o site de notícias financeiras e ler tudo. Você sabe que você não precisa abrir um site de relação com investidores e entender tudo que está ali. Você sabe o que você precisa fazer. Aí você, ó, poupa tempo. Quando você conhece os investimentos e as nuances. Porque quando você conhece, você não é enganado. Isso aqui é principal. É você estar conversando com alguém que sabe mais que você, porque você não conhece. E aí você fica vendido. O cara tá falando, pronto, o que que eu posso fazer? O cara ou a própria plataforma, o próprio robô tá te apresentando uma coisa, você não conhece, você tem que aceitar. E aí, você acha que tá todo mundo, né, que existe almoço grátis? Que tem alguém que simplesmente quer o seu benefício? Só isso, sem nenhum interesse? Não existe. Só você vai cuidar do seu dinheiro como ele merece. Somente você, tá? Você sabe exatamente para onde os seus investimentos estão te levando e se são os veículos ideais para a jornada que você se propôs. Isso quando você conhece, porque você vai se tornar o seu próprio assessor, a sua própria plataforma, o seu próprio gerente, tá? Você não vai pagar tarifas desnecessárias. Você não perde com taxa de administração, performance, dentre outras questões. Isso quando você conhece, tá? Você pega a taxa cheia. E é aquela taxa que eu te falei na aula anterior, que é quando você investe nas melhores condições em uma linha do tempo. Na outra linha do tempo, você investe perdendo lá, por exemplo, 2%. Isso te faz lá, depois de 30 anos, ter 800 mil a menos, na hipótese em que você negligenciou que você tinha que conhecer os investimentos antes de sair comprando. Você pega 800 mil a menos lá na frente. 800 mil a menos dá uma rentabilidade gigante que você perdeu. Tá? Inclusive, eu tenho um checklist completo para te colocar no rumo certo que eu vou te entregar totalmente gratuitamente na próxima aula. Tá? Na terceira aula, você fica comigo até o final dela que você vai receber gratuitamente aí esse checklist, tá? E aquele gráfico que eu te falei, 30 anos, olha aqui, mais de 800 mil reais que você deveria ter e não tem, porque você negligenciou a parte de tomar boas decisões de investimento. O primeiro pilar, então, foi conhecer os investimentos. Depois você entra em comparar. Comparar os investimentos antes de investir. Não existe você sair investindo sem comparar. Isso é loucura. Depois que você conheceu o que é o primeiro pilar, você tem que começar a comparar os investimentos. Porque só assim você evita taxas injustas. Taxas injustas são rentabilidades menores. O justo era você ganhar
13% você está ganhando 12%. O justo era 11%, você está ganhando 10%. Isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro no mercado. O tempo inteiro, porque na prática o produto é o mesmo às vezes, só que existem revendedores. Na prática, algo tem mais risco que outro que não tem risco. Então, para a mesma rentabilidade que você deveria ter ali, você está assumindo um risco maior. Então, tudo isso é rentabilidade injusta que você tem que evitar. Você só descobre isso comparando os investimentos. Essa é a importância de comparar. Por não saber comparar, você cai nessas rentabilidades menores. Porque quando você começa a comparar os investimentos, você começa a perceber onde é que estão os investimentos justos e principalmente onde as pessoas, as instituições agem com justiça. Isso aqui faz a diferença. Isso aqui vai te poupar muito tempo depois. Você já sabe que aquela pessoa, que aquela instituição, que aquele cara ali não age com toda a justiça possível, então você já poupa tempo de ouvir o que ele está falando. Quando ele falar, liga para você, qualquer coisa, abriu lá, consegue ver os dados, você ignora, né? Quando você sabe comparar. Se você não souber comparar, você tem que acreditar no que está acontecendo ali, né? Porque você consegue ver onde de fato tem armadilha, que quer acabar com o seu dinheiro, tá? Porque se você não comparar, você vai chegar lá na frente de novo com aqueles 800 mil a menos, tá? E lá na aula 3 eu vou te mostrar uma ferramenta que eu desenvolvi para que deixa muito mais fácil comparar qualquer investimento. Tá lá, eu te mostro como é que essa ferramenta funciona. E novamente, não quero que você seja esse cara da linha de baixo, que chegou lá depois de 30 anos com 1.700.000, está feliz. Só que se tivesse feito melhores investimentos, deveria ter 2.500.000. Então não quero que você seja essa pessoa, você não vai ser ela. E aí tem o terceiro pilar, que é comprar, tá? A gente viu a primeira coisa, é você conhecer. Você tem que conhecer antes de você investir. Mas antes de investir, que é comprar, de fato, você tem que comparar. Te falei em conhecer, comparar e só depois que você compra. Só depois que você coloca o seu dinheiro em alguma coisa. E aí nessa hora de colocar o dinheiro também não é aleatório. Antes de investir, você precisa olhar para os seus investimentos, se você já tem que olhar para os seus investimentos. E às vezes está na hora de tirar de um lugar, colocar em outro lugar. Você precisa olhar para os seus investimentos para saber como é que está seu portfólio, que é a sua carteira de investimentos. Você tem que olhar para a sua carteira de investimentos, por quê? Porque seus investimentos não estão isolados. Não existe você investir em algo, mês que vem investir em outra coisa de forma isolada. Se você trata a sua carteira assim, você não tem um planejamento, no fim das contas. E o checklist que eu vou te entregar na próxima aula é justamente para te ajudar com essa parte do seu planejamento, tá? Você precisa ter partições, ou seja, slots, né, que são divisões ali, para ter o quê? Uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, investimento para longo prazo, investimento de baixo risco, investimento para aproveitar determinada exposição no mercado que eu quero apostar. Você tem que fazer isso e só consegue fazer isso se você tiver uma ferramenta, tá? Uma forma de acompanhar seus investimentos para poder facilitar na hora de investir. Assim você, economiza muito tempo na hora de investir, muito mesmo, porque você olha para o seu, né? Como é que estão meus investimentos? Pronto, você já sabe onde está faltando. Você já sabe onde que você está desbalanceado, onde você tem que investir, tá? Quando você tem uma carteira de investimentos, você vê a diversificação funcionando em momentos críticos. Diversificação é quando você se expõe a vários riscos diferentes, tá? Riscos altos, riscos baixos. Dos riscos baixos também você se expõe em vários tipos. Diversifica geograficamente, diversifica por prazo. Quando você faz isso, você tem uma carteira e acompanha isso, você vê você reagindo bem. Há momentos de crise, você não fica desesperado. Uma carteira de investimento também te proporciona você ter um plano para seguir. Isso aí é o que mais te poupa tempo. Isso é o principal, tá? Você sabe como rebalancear a carteira, tá? Tá totalmente desbalanceada. Eu tô completamente fora do que eu me propus inicialmente. E aí você faz lá o seu acompanhamento, olha para sua carteira e você vai conseguir comprar os investimentos certos. E na aula 3 eu vou te mostrar uma ferramenta também que pode te poupar tempo na hora de decidir onde investir, tá? Agora, calma.
Já tem gente perguntando, de Mato, você tem alguma coisa assim mais definitiva, mais aprofundada, né? Alguma forma mais mastigada para acelerar resultado? Eu tenho. É o método C3, mas a gente fala mais dele na próxima aula. O que eu quero agora é que você lembre dos erros que você não pode cometer, que é simplesmente comprar o investimento com a maior rentabilidade, simplesmente investir em CDBs e afins de forma irrestrita, que eu expliquei lá na aula 1. Simplesmente não comparar antes de comprar. Erros críticos que você resolve seguindo a metodologia que eu te falei. Primeira coisa, conhecer os investimentos. Segunda coisa, comparar os investimentos para só então depois comprar. Você vê o primeiro erro aqui, ó, comprar de cara já era. Investir em CDBs e afins, provavelmente você não está conhecendo esses produtos direito. Depois, não comparar antes de comprar, você não está comparando. Isso aqui é crítico, tá? E quando você simplesmente se fecha aqui no erro 2 também, é porque você não conhece outras opções. Tá? Também é o erro de conhecer outras opções de investimentos. Na próxima aula, a gente vai ver na prática. Na prática, como é que você coloca isso para funcionar? Para ter uma vida com menos preocupações e ter mais fontes de renda, tá? Vou te mostrar o mapa que você tem que seguir, vou te mostrar ferramentas que você pode usar e eu vou te entregar o seu guia de presente conforme eu prometi, beleza? No final da aula, tá? Eu vou te explicar como é que você consegue esse guia. Você tem que estar participando da aula para você realmente conseguir pegar esse guia, beleza? Então, participe nos comentários aqui. Diz aí para mim o que você não sabia, o que abriu os seus olhos, que dúvida surgiu aí depois que você viu essa aula, que eu vou responder com todo prazer. E reveja essa aula também, me diga que pontos que explodiu sua cabeça, tá? Explodiu sua mente, e fique atento aos e-mails e mensagens. Até breve. Um abraço.